e puderem estar aqui essa noite. Eu só peço uma coisa que nós precisamos ter e que Deus espera de nós, é um coração aberto. Amém. Então essa noite eu quero, junto com vocês, abrir o coração para ouvir o que Deus tem para falar para nós e o que Ele quer de nós e o que está no coração dele. Por que Ele criou o homem? Às vezes nós perguntamos, e tentamos ter uma qualidade de vida que luta hoje para ter uma qualidade de vida, não é verdade? Que dificuldade, os dias vão correndo e vão acontecendo coisas, uma pior que a outra, e que nada coopera com a gente. Nada coopera com o ser humano para ter uma qualidade de vida. Pelo contrário, vivem desesperado, preocupado, não sabe o que fazer. Então, mas será que Deus criou o homem para esse problema? O que estava no coração de Deus quando Ele criou o homem? O que Ele queria? Eu não sei se vocês têm a Bíblia no seu celular, ou alguém trouxe Bíblia. Vocês podem me ajudar, Quando for ler algum versículo, você está com a Bíblia, você me ajuda e ajuda os convidados com a palavra lida, tá bom? Quem tem aqui Bíblia no celular? Levanta a mão, tem mais? Tem mais? Quem trouxe Bíblia também? Então está bastante. Então, eu quero passar, e que o Senhor me ajude, o tempo, eu não trouxe relógio, vocês me cobrem aí, tá bom? Tá bom, você dá um alô para, Então, eu vou começar por esse ponto. Por que Deus criou o homem? E muito mais, por que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Eu confesso para vocês que durante todos esses dias eu estava orando e vendo o que falar, como falar, e até agora há pouco eu não sabia que direção que eu podia tomar, Mas vamos tomar esse princípio então. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Se tiver caneta, anote, você pode ler em casa, vai ter muitos versículos para nos ajudar a ter uma qualidade de vida, tá? E esse versículo de Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus vai criar o homem, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então você vê, aqui na criação do homem, ele já é diferente de todo o resto da criação. O homem, nós somos diferentes. Tem a teoria de Darwin, que diz que o homem é descendente do macaco. Mas é uma teoria, mas eu não sou. Quando eu fico doente, eu não vou no veterinário. Você pode estar certo disso. E espera que você também não vá. Não é? Então nós somos da espécie de Deus. Nós somos parecidos com Deus. Mas por que Deus criou? Você olha a atualidade, o homem está nesse caos que está. E até chega a questionar Deus, Será que Deus criou? Será que Deus existe? E essa palavra de Deus, será que é assim? Será que não é? Mas por que então Ele criou você? Eu faço essa pergunta. Por que Deus criou você à imagem e semelhança dele? Você sabe o que estava no coração de Deus? Qual era a intenção de Deus?
Nós usamos sempre um exemplo de uma luva, né? A luva, ela tem a imagem da mão, né? É semelhante à mão, mas ela não é mão. Está certo? Não? Mas é bem parecido com a mão. Nós também temos a imagem e semelhança de Deus e não somos Deus. Alguém aqui é Deus? Mas para que serve uma luva? Por que a luva é tão parecida com a mão? E por que o homem é parecido com Deus? O que Deus queria? Se você dá ordem para uma luva fazer alguma coisa, ela vai fazer? Ela não vai fazer. Ela não vai nem reagir. Mas se a mão entrar nela, a coisa muda de figura. Assim também o homem, ele quer ter uma qualidade de vida. E ele tenta obter, de todos os meios, uma qualidade. Lá em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ele fala assim: o mesmo Deus da paz, vocês podem acompanhar ali, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, lá em cima está escrito: o homem é um ser maravilhoso. Eu estava olhando vocês aqui, vocês são maravilhosos. Não olhem para mim, olhem para você. A minha maneira de ver vocês é que vocês são maravilhosos. A criação de Deus é muito especial. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, tem aí, depois nós voltamos aí. Se possível, quem tiver a Bíblia pode acompanhar. Capítulo 3, versículo 11, ele fala uma coisa muito importante. Nós vamos achar aqui. Aqui, tudo fez Deus formoso. Sabe o que você é? Formoso. Embora você não acredite, mas é. Pode acreditar, Marcos. Então Deus, quando Ele cria, Ele é. No que Ele faz, Ele é maravilhoso. Glória a Deus. O que Ele é maravilhoso. E o ser humano é maravilhoso. Amém. Amém. Se eu poder voltar, volta lá, por favor. Me perdoe, você, o Sérgio sofreu hoje. Volta lá no começo daquele versículo. Aí. Então, o homem tem um corpo, uma alma e um espírito. O que acontece então? Que eu não consigo ter uma qualidade de vida. O que aconteceu com o homem? Esse homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, e assim como a mão entra na luva, Deus fez o homem para poder entrar no homem. Só Deus pode preencher você. Amém. Só Deus pode me preencher. E esse foi o objetivo de Deus criar você. Amém. Mas o que aconteceu? Aconteceu que alguém estraga tudo. Tudo ele se intromete e estraga tudo no propósito de Deus. Já na primeira criação, ele estragou tudo. Ele era o anjo arcanjo e foi criado de uma maneira muito formosa e estragou tudo. Quis ser igual a Deus. E tudo foi julgado. Por isso que Gênesis, aqui não tem, eu vou ler para vocês. Gênesis capítulo 1. Deus não cria tudo formoso? Mas o versículo 1 de Gênesis fala assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Então Deus, quando criou, lógico que tem muitos versículos para mostrar que Deus criou tudo formoso.
Está lá em Isaías 45, se vocês lerem. 45, 18. Hein? 45, 18. 45, 28 está lá. E Deus criou, e não criou para ser um caos. Mas por que se tornou aqui no versículo 2? A terra, porém, estava sem forma, vazia, e havia trevas. Você acha que Deus criou a terra assim? O que aconteceu? Esse arcanjo que se tornou o inimigo de Deus foi o culpado. Ele estragou tudo. Então a terra se tornou um caos. E é isso que ele fez com o homem e está tentando fazer com o homem desde Adão até hoje. Ele quer tornar o homem uma vida que seja um caos. Verdade. A intenção de Satanás é matar o homem, destruir o homem. Mas essa noite nós vamos pegar ele. Não é? Então, agora é o seguinte. Já quando Deus deu uma ordem para Adão, depois de ter criado, colocou ele no jardim do Éden e falou para ele tal palavra. Ele falou do solo, no versículo 9 do capítulo 2, ele fala: do solo o Senhor fez brotar, o Senhor Deus fez brotar toda sorte de árvore agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então estava tudo pronto, né? Deus vem, criou o homem e colocou no jardim do Éden. No versículo 15 ele fala assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no momento que comer, você vai morrer. Significa, a morte vai entrar em você. Então, aquele homem criado por Deus, eu vou voltar para falar do homem, que é a criação maravilhosa, que tem 3 partes, não é? Espírito, alma e corpo. O que Satanás fez? Fez o homem se tornou um caos. Sabia? Já ali, no capítulo 3, Satanás vem. Ele é oportunista. Por isso que eu falei no começo da minha palavra, precisamos só abrir o nosso coração para Deus. Amém. Glória a Deus. O que Satanás tem feito é fechar o coração do homem para Deus. Então nessa noite nós queremos abrir o coração e perceber: eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Bom, o que Satanás fez? Fez Adão e Eva comer da árvore do conhecimento. Eu tenho que correr por causa do tempo, do bem e do mal. O que aconteceu? O elemento morte entrou no homem. O pecado entrou no homem. Quer dizer, Satanás, ele se injetou no homem. E naquele momento, o Satanás fez um estrago. O homem que tinha tudo, perdeu tudo. Você viu o que Satanás faz? Tem o jardim do Éden, tudo prontinho, tudo maravilhoso. O homem está ali, é tudo para o homem. Tá? Agora foi expulso do jardim, perdeu a presença de Deus. Percebam bem, perdeu a presença de Deus, perdeu segurança, perdeu alimentação, perdeu a esfera, perdeu tudo. Então não tem mais nada para ele.
Então o que Satanás fez? Com que o espírito do homem perdesse o valor. Então daqui eu estou mostrando para vocês isso. E o homem daqui para frente passou a tentar ter um padrão de vida, uma qualidade de vida, apenas usando a alma e o corpo. Não mais usou o espírito. Não mais tocava a Deus. Mas essa noite, nesse momento, já que Deus nos criou, e o desejo dele é encontrar abertura em mim, para poder se dar para mim, eu quero nesse momento agora, aproveitar essa oportunidade e fazer uma oração. Junto com vocês. Vocês oram comigo? Amém. É? Mas é coração teu para com Deus. A oração sua sincera para com Deus. Nós vamos orar várias vezes, se assim Deus nos conduzir ainda. Então eu peço para vocês, fiquem de pé, por favor. Todos vocês. Então, vamos abrir nosso coração, vamos fechar nossos olhos, voltar o coração para Deus e repitam comigo tal oração, mas como fosse sua oração sincera para com Deus. Amém. Tá bom? Senhor Jesus, obrigado por esse momento. Eu saber que o Senhor tem um desejo ao me criar a tua imagem e semelhança, de entrar no meu coração, entrar no meu espírito. Senhor Jesus, por isso agora eu quero confessar ao Senhor todos os meus pecados. Limpa o meu coração. Senhor Jesus, agora eu quero convidá-lo. Senhor Jesus, se dá para mim. Eu te recebo como o meu Salvador e a minha vida. Senhor Jesus, muito obrigado. Eu te amo. Amém. Muito obrigado. Pode sentar. Bem, então, o que aconteceu? O pecado entrou no homem e o homem perdeu o sentido. Eu posso dizer Evangelho de Romanos, no livro de Romanos, no capítulo 5, eu quero falar um versículo porque eu cresci ouvindo assim: por parte de Adão somos filhos de Deus. Vocês nunca ouviram isso? Muitos falam isso, mas por parte de Adão, o que eu ganhei? Morte. Pecado e morte. Está lá no versículo 12. Está escrevendo aí, Romanos capítulo 5, versículo 12. Tá? Eu posso ler com vocês? Eu vou ler. Então eu vou ler aqui, Romanos capítulo 5. Versículo 12, ele fala assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o que eu herdei de Adão? Pecado. E o resultado é morte. Por isso que só uma vida tenho para viver aqui. Quanto tempo demora? Quando eu estava ouvindo esse hino aqui, ele falou assim: só uma juventude. Rapaz, faz tempo. Faz tempo ou não faz? Nós somos jovens ainda, mas, né? Tá certo? Então só uma juventude para desfrutar antes dos maus dias de um vigor cessar. Da maturidade, o que vai escolher
E que benefício dessa vida hás de ter? Então, o que está dizendo? Que o homem, sem ter Deus dentro do espírito dele, que benefício ele tem? Veja só, tem muito jovem aqui. Todos buscam uma qualidade e vivem fazendo exercício. Não é? Mas é necessário, eu preciso fazer exercício. Eu que fui jogador de futebol, fiz muito exercício, né? E quanto mais fazia, mais eu queria fazer, né? Porque eu precisava, e ainda preciso, só que agora a coisa está feia, né? Mas aí nós precisamos. Mas ainda, aquilo dá uma qualidade de vida. Uma vida sem Deus. Eu posso fazer exercício e manter o, como chama? Corpinho sarado. Ele não está bem sarado, né? E também a minha alma. Eu busco alegria, satisfação, porque a minha alma, ela tem a mente, que eu fico pensando, eu tenho emoção, né? O Sérgio está procurando lá. Eu tenho a mente é o intelecto, eu uso para pensar, calcular, raciocinar, analisar. Então, não é assim. Eu estou falando, vocês estão analisando. Então, não está. Aí, gostei dessa palavra, foi boa. Ficou bem humorado, né? Está dando risada ali, está gostando. Eu posso amar, não é? Hoje tem tanto amor na emoção, não é? Que não tem nada a ver com Deus. Até muitas pessoas falam assim, eu amo de paixão. Eu acho muito estranho, né? Paixão é algo da sua alma. Então você não ama. Porque paixão não tem nada a ver com Deus, que é amor, tá? Então, aí eu posso detestar, não me deteste, por favor, né? Sentir-se bem. Vocês estão bem aqui ou não? Amém. Vocês estão bem? Amém. Muito obrigado, né? Tá. Pode sentir mal, isso eu vou pular, né? Vontade, disposição, olha aí, tá certo? A disposição, sai de lá para vir aqui, para sentir-se bem, tá bom? Então, mas tudo isso ainda é alma. E o homem, então, depois da queda, ele tentou se satisfazer. Eu vou ler Gênesis capítulo 4, quem tiver aí, o que aconteceu, né? A descendência de Caim, que caiu de vez mesmo, né? Eu vou ler para vocês aqui, capítulo 4, versículo 19, do versículo 17 em diante. Mas eu não vou ler o 17, mas vocês podem ler em casa. Então, Caim coabitou com sua mulher, ela deu à luz a Enoque e tal. No versículo 19 ele fala, Lameque tomou para si 2 esposas. Está tudo de acordo com Deus, né? Você viu como que o homem é? Já não quer uma esposa, quer 2. O nome dela uma é Ada, né? Não vou falar o significado. Um dia, se vocês quiserem estudo bíblico, tem os irmãos aqui, gostam de dar estudo bíblico, tá? Adoram, né? É só vocês quererem. Vocês têm suas casas, eu convido os irmãos, viu? Para tocar, né? Todos esses pontos aqui. E a Ada, no versículo 20, deu à luz a Jabal. Este foi o pai de todos que habitam em tenda e possui gado. Você vê, o homem já perdeu o sustento, né? Agora vai criar gado. Eu pergunto para você, quem trabalha aqui? Levanta a mão. Tanto mulher, trabalha, todo mundo trabalha, né? Precisa trabalhar ou não? Dinheiro não cai no céu, cai? Não cai. Quando eu era criança, eu queria plantar uma árvore de dinheiro. Quem aqui, quando era criança, queria plantar uma árvore que dava dinheiro? Eu queria, oxe. Mas então, eu tenho que trabalhar. É uma coisa lícita. Tem que trabalhar. Não é verdade?
Porque eu estou cuidando do sustento. E o sustento está onde? Cuidando do corpo. Não é assim? Conforto, né? Quem não quer ter uma casa ali, depois do serviço, aquele sofá? Hein, Luiz? É bom o sofá, né? Então, conforto, tem a televisão, tem seu carro, tá? Tudo isso é para o seu corpo. E também para a sua alma. Não é? Então, aqui ele fala assim, no versículo 21, o nome do seu irmão era Jubal. Este é o pai de todos que tocam harpa e flauta. Toca sanfona. Né? Então, calma. Por quê? Perdeu a alegria. Perdeu a satisfação. O homem perdeu Deus, irmão. Ele vai inventar alguma coisa. Porque ele precisa de alegria. Não é? É bom ser alegre, não é? Eu, na minha juventude, né, não tinha nada a ver com Deus. E eu fui criado no meio da negrada, né? Tem muito negão aqui, né? E negão gosta de um sambinha, né? É bom, né? E eu aprendi. Jogava um surdão na minha mão e eu fazia coisa. E formava uma roda de samba ali e tal. Mas tudo era alma. Eu pergunto para você, cadê a qualidade de vida? Cadê uma vida com qualidade? Você pode ter muito dinheiro, ser bem sucedido, estudar, ser um bom profissional, né? Arrumar um bom emprego, ganhar muito dinheiro, comprar tudo isso, vai para a academia, fazer, né? Fazer sua musculação, sei lá o que você vai fazer. Né? Como chama outro? Agora, perdão aqui. Desliguei, hein? Então, o ser humano o tempo todo correndo atrás do prejuízo, né? Porque ele precisa encontrar algo para se preencher. Então, irmão, o que aconteceu? A habilidade de Satanás foi fazer o homem não usar o Espírito. Então eu vou dizer para vocês aqui. Eu vou voltar em Gênesis capítulo 2. Ele fala assim, no versículo 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Você imagina que coisa maravilhosa um boneco de barro recebeu um sopro de Deus e se tornou um homem. E esse sopro no original é Neshama, que é a mesma palavra de Provérbios. Quem tem Bíblia aí? Provérbios 20, 27. Quer ler para mim? Provérbios capítulo 20, versículo 27. É a mesma palavra. Posso ler? Pode ler, pode ler. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Olha lá. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Esse espírito no original é Neshama. Então o sopro de Deus formou o espírito no homem. Glória a Deus. Então o homem tem um espírito. Sabia que você tem um espírito? Amém. Que não é alma. E nós vimos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que o Deus da paz santifica em tudo, e o vosso espírito, e alma e corpo. São três partes distintas. Eu estou falando isso porque na minha infância eu aprendi muito de que espírito e alma é a mesma coisa. E até hoje se fala nisso. Até hoje se fala do Espírito Santo, o Espírito de Deus, mas não fala que o homem tem um espírito humano. Sabia?
Eu pergunto para você, sabia que tem um espírito no homem? Amém, Jesus. Que Deus criou de uma maneira muito especial? Amém, Jesus. Você entendeu? E mesmo o homem caído, mesmo tentando agradar a Deus, ser uma boa pessoa, não fazer mal nenhum, ele não usou o Espírito, não tocou Deus. Então, eu vou ler para vocês o livro de Jó, bem rapidinho. Jó, capítulo 12. Eu estou falando isso para vocês guardarem. A qualidade de vida começa do teu espírito. Amém. Por isso que o ser humano hoje está nesse caos aí. Só latrocínio, bandidagem, criança, adolescente vai na escola e, com a faca na mão, quer matar a professora. Esses dias aí. Não é? Você vai lá na França, o cara entra lá, mata. Vai nos Estados Unidos, entra lá, mata. Você tem medo de andar na rua? Você vê que caos que está? Quem que fez isso? Guardem isso. A intenção de Satanás é tornar tudo um caos. Mas agora nós temos um Espírito. Glória a Deus. Jó capítulo 12, versículo 9. Ele diz assim: qual entre todos esses não sabe que a mão do Senhor fez isto? Então quem que fez? A mão do Senhor. No versículo 10: na sua mão está a alma de todo ser vivente. Então todo ser vivente tem alma. O menor ser vivente tem alma. Tem um corpo, tem alma. Mas essa é só a primeira parte do versículo. E o espírito de todo gênero humano. Então todo animal tem alma, mas só o homem tem espírito. O homem é diferente de toda a criação. Então agora, a partir do nosso espírito, nós podemos ter uma vida com qualidade ou uma qualidade de vida. Sabe por quê? Porque Deus pode entrar no seu espírito. Deus, o que Ele é? Deus é Espírito. Eu vou ler o capítulo 32 de Jó. Pode escrever em casa, vocês leem. 32, versículo 8, ele fala: na verdade há um Espírito no homem. Vamos repetir comigo? Na verdade há um Espírito no homem. Então agora vocês repitam: eu tenho um Espírito. De novo: eu tenho um Espírito. Puxa, guardem isso, não esqueçam disso. Nós podemos trabalhar, podemos nos alegrar, a nossa alma, mas nunca esqueça do seu Espírito. Porque o teu Espírito foi criado especialmente no homem para Deus. Não é isso? E Zacarias capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: e que o Deus estendeu o céu, formou a terra e criou o espírito do homem dentro dele. Então eu estou querendo falar desse ponto porque pouco se fala do espírito do homem, mas nós precisamos tocar nisso. Eu tenho um espírito. Amém. Tem mais tempo? Quanto tempo mais? Tem mais tempo? Então, vamos ler. Mais 10 minutos, muito obrigado. Então, a intenção de Deus, então, eu vou ler esse versículo. Evangelho de João, capítulo 4. Quem conhece um pouquinho dessa história do capítulo 4, o Senhor Jesus vai de propósito
a um poço encontrar com uma mulher. E essa mulher, pecadora. Vai lá ao meio-dia, encontrar com essa mulher, e ela vai lá tirar água e começa a conversa. O Senhor está puxando assunto com você. Assim como Satanás puxou assunto com Eva, o Senhor agora puxa o assunto com a mulher. Amém. Só que um tem a intenção de arrebentar com o ser humano. Mas o Senhor aqui, no capítulo 4, muda a história. Amém, Jesus. Graças a Deus, né? E a conversa vai, e ela conhecia alguma coisa de doutrina. Mas no versículo 21, quem tiver a Bíblia aí para acompanhar, ele fala assim: disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me? Mulher, podes crer-me? Amém, Jesus. Essa noite o Senhor fala assim: vocês, humanos, podem crer? Amém, Jesus. O que você responde? Amém, Jesus. Você sabe que crer é diferente de acreditar. Tenho tempinho, vou voltar, né? No capítulo 1 de João, capítulo 1 do Evangelho de João, o Senhor fala assim no versículo 11, que ele veio para o que era seu e os seus o receberam. Não o receberam. Eu quero dizer uma coisa para você. Quero dizer uma coisa. Como será que estava o coração do Senhor naquele momento para falar esse versículo? Eu vou para o que é meu e o meu não me recebe. O que você acha? Você vai na casa da tua filha, do teu filho, você espera que ela no mínimo te abraçar, né? Tá certo? Chega lá, não quer. Não deixa nem entrar na casa. Você, como mãe querida, ia ficar satisfeita, né? Cheia de alegria. Você vê? Essa noite aqui, o Senhor veio para o que é seu. Sabe quem é de Deus? O homem. Amém, Jesus. O ser humano é de Deus. Amém. O que ele espera? Que o homem receba ele. Amém, Jesus. Eu pergunto para você, você quer receber Deus? Amém, Jesus. Vou perguntar de novo. Você quer receber? Amém, Jesus. Nós vamos ver. Aí, no versículo 12, ele fala assim, esse é muito conhecido. Mas a todos quantos o receberam. Todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Então aqui fica claro que os que recebem são os que creem. Então o que é crer? É receber. Crer no quê? Nesse nome. Eu queria ter muito tempo para falar de Filipenses capítulo 2. Vocês querem escrever ali em casa? Filipenses capítulo 2, no versículo 5 até 11. Ele fala que o Senhor Jesus, depois que passou por tudo aquele problema de vir morrer na cruz, foi dado a ele um nome que está acima de todo nome. Amém, Jesus. Aleluia! Amém. O nome de Jesus está acima de todo nome. Amém. Repita comigo. O nome de Jesus está acima de todo nome. Amém. E que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Amém. No céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse: Jesus é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Repita comigo. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, o que o Senhor espera é que o homem receba. E voltando no capítulo 4, ele falou para a mulher: podes crer-me? Quer dizer, você pode me receber? Você me quer?
Está com 1000 argumentos para discutir comigo se eu posso tirar água, se eu não posso tirar água, que aqui é, aqui não é, se é judeu, se não é. Você pode crer? Acabou a conversa. Aí ele falou, no versículo 23. Não, vou terminar o versículo 21. Podes crer-me que vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então, quanta força até hoje o homem tenta ir para Jerusalém. Ou vai para o monte. Não tem problema nenhum. Mas o que Deus está querendo mostrar aqui? Aí no versículo 23 ele fala, mas vem a hora e já chegou. Amém. Vem a hora e já chegou. Amém, Jesus. Fale para você. Já chegou. Já chegou. A hora chegou. A hora chegou. Chegou a hora. Jesus está falando com nós, gente. Amém, Jesus. Já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Aonde? Em espírito e em verdade. Aonde eu vou adorar a Deus? Em espírito e em verdade. Por isso que Satanás nunca deixa o homem falar que você tem um espírito. Fala muita coisa de doutrina, fala muita coisa sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo, mas o homem tem um espírito. Amém. E chegou a hora de adorar a Deus, de servir Deus aonde? Em espírito e em verdade. Então quem pode dar uma qualidade de vida para nós? É Deus dentro do homem. Amém, Jesus. Então não é só a alma, né? Não é só o corpo, mas é Deus ali, ó. Deus entrando aqui. E daqui ele vai, esse Deus que é santo vai se expandir para a sua alma e vai tomar o seu corpo. Ele vai santificar você em tudo. Amém. Em todo o teu ser. Amém. Quando Jesus voltar, o que ele vai ver? O quanto você tem de Deus ou não. Deus quer nos encher. Amém. Que você, eu estou falando isso e espero que vocês queiram desfrutar da palavra. Queiram. Tem muitos irmãos aqui prontos para ir até na sua casa. E você ver quanta coisa tem de Deus para nós. A partir do nosso espírito. Bom, aí ele fala assim, mas em a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Fala assim, Deus achou. Deus me achou. Deus estava procurando você e trouxe você aqui para perceber que você tem um espírito que pode tocar Deus. Amém, Jesus. Chegou a hora. Amém. Tá? Bom, aí versículo 24. Deus é espírito. Por isso que Deus criou o homem com espírito, porque Deus é espírito e os dois são compatíveis. Por isso que todos os animais, tudo que tem vida, tem alma, mas o homem tem espírito. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 9, Paulo fala assim, a Deus a quem sirvo em meu espírito. Vocês querem servir Deus? Amém. Querem servir Deus? Amém. Nós precisamos usar o espírito. Agora, como que eu vou usar o espírito? E agora? Eu vou ficar falando, ó Espírito, ó Espírito. E agora? 1 Coríntios capítulo 12, para terminar. E nós vamos fazer uma oração depois disso. Capítulo 12, versículo 3. Por isso,
preocupação do Senhor, vos faço compreender. Essa noite, o Senhor quer nos fazer compreender. Vocês querem compreender? Amém. Como tocar o Espírito? Amém. Como usar o teu Espírito? Amém, Jesus. Ele fala assim: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, o maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, quando você fala Senhor Jesus, você vai tocar o teu Espírito. Amém, Jesus. Mas não é daqui para fora. Aleluia. Para terminar, me perdoe. Romanos capítulo 10. Está no quadro aqui, ó. Versículo 9. Vamos ler junto? Vocês conseguem enxergar? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, com a tua boca, eu faço o quê? A boca eu falo Senhor Jesus, está lá? Mas é crendo no meu coração. Não é simplesmente fale Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu preciso crer no meu coração. Amém. Então agora nós vamos ficar de pé e nós vamos crer no coração. Amém. Nós vamos fazer mais uma oração para ser salvo. Amém. Aleluia. Então é algo entre você e Deus. Ele veio para o que é seu e os seus agora o receberam. Amém. Então nós vamos orar em cima disso, tá bom? Amém. Vamos fechar nossos olhos. Vocês repitam comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Obrigado porque eu posso te invocar. Esse nome precioso. Senhor Jesus. Não só da boca para fora. Mas eu creio no meu coração. Que o Senhor um dia morreu por mim. E também ressuscitou. O Senhor resolveu o problema do meu pecado. Derramou um sangue precioso. Senhor Jesus. E esse sangue tem eficácia eterna. Toda vez que eu me arrependo e confesso meus pecados, é o que eu faço agora. Perdoa-me de todo pecado. Purifica-me com teu sangue. Mas também o Senhor derramou água. Do seu lado saiu sangue e água. O Senhor se tornou o Espírito que dá vida. Para poder entrar no meu espírito. Por isso, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Senhor Jesus, e a minha vida. E eu quero que o Senhor me faça útil para a tua vontade. Muito obrigado. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Tá bom, né? Chega. Jesus, Senhor, muito obrigado. Então, aproveitar ainda que estamos de pé, nós vamos cantar o hino número 2 desse folheto. Eu creio que fomos muito ajudados essa noite.